As guerras religiosas entre católicos e protestantes na França, entre os anos de 1562 e 1598. Rivalidades constantes entre a família Guise, católica, e a família Bombard, que na época era protestante, provocaram conflitos que desestabilizaram a monarquia francesa. Tudo começou em 1562, quando houve um desentendimento entre huguenotes, como eram chamados os protestantes calvinistas franceses, e a família católica dos Guise. Este desentendimento fez com que os Guise matassem vários huguenotes, e desencadeou conflitos entre famílias nobres de toda a França. Os reis da França durante o século XVI faziam parte da dinastia de Valois, e tiveram opiniões diferentes a respeito da reforma protestante. O rei Francisco I da França, que reinou de 1515 a 1547, adotou uma política de tolerância às ideias protestantes no início do seu reinado. Apenas em 1534, quando houveram manifestações de alguns protestantes, que espalharam folhetos com uma mensagem que questionava a presença real de Cristo na Eucaristia, a Igreja Católica da época pressionou Francisco para que ele considerasse as novas ideias protestantes como heresias e proibisse a sua divulgação em toda a França. Francisco morreu em 1547. Assumiu então o seu filho, que se tornou rei, Henrique II da França. Henrique II intensificou as políticas de perseguição aos huguenotes. Porém ele morreu em 1559. Um fator curioso era que Henrique II perseguiu os huguenotes dentro da França, mas financiou os príncipes protestantes do norte da Alemanha, que se rebelaram contra o imperador romano germânico. Carlos V, após a morte de Henrique II, assumiu o trono francês o seu filho Francisco II, que tinha apenas 15 anos em 1559. A rainha Catarina de Médici, viúva do rei Henrique II, assumiu a regência do reino da França, enquanto seu filho era menor de idade. Quando aconteceu o primeiro conflito religioso entre os gaus e os huguenotes, a rainha Catarina de Médici adotou uma postura de moderadora, para que os dois lados pudessem chegar a um acordo. Em 1560, faleceu o rei Francisco II da França. O próximo na linha sucessória era seu irmão, que se tornou o rei Carlos IX da França. Carlos IX tinha apenas 10 anos quando se tornou rei, e a rainha Catarina de Médici continuou governando a França de fato. Em 1563, depois de diversos massacres provocados por católicos e huguenotes, foi assinado o Tratado de Amboise, que permitiu liberdade religiosa temporária a esse grupo protestante. Os Guise viram o tratado com desconfiança, porém a família real francesa realizou várias concessões aos huguenotes. O momento mais violento das guerras religiosas na França foi o massacre de São Bartolomeu, que aconteceu em 24 de agosto de 1572, dia do casamento do nobre protestante francês Henrique de Navarra com a princesa Margarida de Valois. A rainha Catarina de Médici se desentendeu com as forças huguenotes, e a família Guise convenceu a rainha a declarar os huguenotes subversivos e desobedientes à coroa francesa.